Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário Helg 11 e também comentar sobre a terceira emissão de cotas que o fundo imobiliário está passando. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa também as notificações e me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio, lá tem conteúdo diário para vocês e a gente também tem um contato um pouco mais próximo. Então enquanto roda a vinheta, 4 segundos, você já dá essa força, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, investidores, vamos lá, porque hoje a gente vai comentar sobre o Helg 11, que é um fundo imobiliário relativamente novo. Ele começou na Bolsa de Valores no final de outubro do ano passado. Então, antes da gente entrar na terceira emissão de cotas e também no relatório gerencial, eu vou primeiro fazer um breve resumo, uma introdução sobre o fundo imobiliário. E aí, quem não conhece o fundo imobiliário vai entender um pouco mais sobre ele e também saber como anda o fundo imobiliário. Bom, o Helg 11 ele é um fundo imobiliário logístico. Ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores no final de outubro do ano passado, então ele tem aproximadamente 6 meses de vida. Ele é um fundo imobiliário ainda pequeno, ele tem um patrimônio líquido de 89 milhões de reais e o valor patrimonial por cota do Helg está em R$ 96,19. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o fundo imobiliário ele está sendo negociado lá na casa dos R$ 98,90. Com isso, o PVP do fundo imobiliário está na casa também do 1,03, que na minha opinião é um PVP bem atrativo e bem legal para esse fundo imobiliário. A gestora do Helg 11 é a REC, que também é gestora de alguns outros fundos imobiliários bem conhecidos. A administradora é a BRL Trust, que também administra diversos outros fundos imobiliários, por exemplo, os fundos imobiliários da 20 Offices. O Helg 11 ele tem 3 galpões logísticos em 3 estados diferentes, que são São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e ele tem aí 6 inquilinos dentro desses imóveis. A vacância atualmente do fundo imobiliário está em 15%, mas eu vou comentar sobre isso depois. Basicamente, era essa a introdução que eu queria fazer sobre o Helg 11. É um fundo imobiliário logístico, pequeno, que começou agora e que já está passando pela sua terceira emissão de cotas, que é o que a gente vai comentar agora, porque, na minha opinião, essa emissão ela não deu muito certo e tem alguns motivos que explicam isso. Bom, o Helg 11 ele aprovou no dia 1º de abril a terceira emissão de cotas do fundo imobiliário, e aí já é um dos motivos que eu acho que não deu certo, porque 1º de abril é o dia da mentira, então vai que alguém achou que era uma pegadinha. Mas enfim, o período de exercício de preferências foi do dia 7 de abril até o dia 22 de abril, que foi semana passada, e aí foram exercidos 195 mil cotas, que dá um montante aí de dinheiro de aproximadamente 19 milhões de reais. Bom, e até aí aparentemente está tudo razoável, mas quando a gente olha aqui os dados da emissão, o fundo imobiliário ele tinha um objetivo mínimo de 989 mil reais e o objetivo máximo de 90 milhões de reais, com a emissão também de no máximo 910 mil cotas. Então a gente vê que tem uma grande quantidade de sobras dessa emissão. E aí qual é o problema, na minha opinião, sobre essa emissão de cotas? O fundo imobiliário ele tinha expectativa de praticamente dobrar o seu tamanho. O fator de proporção dessa emissão de cotas foi de 97,7%. Então, por exemplo, se você tinha 10 cotas do fundo imobiliário, você podia subscrever até 9 cotas, porque a gente sempre arredonda para baixo o valor da subscrição. E aí talvez isso tenha sido um passo um pouco maior do que a perna, porque também tem outros fatores que impactam um pouco isso. Por exemplo, quando o fundo imobiliário aprovou essa emissão de cotas no dia 1º de abril, as cotas no mercado estavam sendo negociadas a R$ 98,17, R$ 98,30, nessa faixa, entre R$ 98 e R$ 99, e a emissão de cotas saiu no valor de R$ 98,90. Então não faz tanta diferença assim você subscrever as cotas ou você comprar diretamente do mercado. É claro que para o fundo imobiliário isso faz diferença, porque quando ele emite novas cotas, esse dinheiro ele vai diretamente para o fundo imobiliário, mas para o cotista isso não tem tanta diferença assim. Só muda para quem que vai o dinheiro que você está investindo. Então eu acho que esse foi um grande problema do fundo imobiliário, mas fazer uma emissão de cotas abaixo do valor patrimonial talvez também não ia dar muito certo, porque surgiram várias polêmicas recentemente sobre fundos imobiliários que fizeram emissão de cotas abaixo do valor patrimonial. Alguns fundos imobiliários até voltaram atrás nas decisões. Então eu acho que o fundo imobiliário optou por manter a emissão de cotas no valor do mercado, porém isso não deu muito certo na minha opinião. É claro que essa captação de 20 milhões de reais aí aproximadamente deu certo, vai ajudar bastante o fundo imobiliário. E também tem o período do exercício das sobras, que vai até dia 30 de abril, que é amanhã. Então quem é cotista do fundo imobiliário e exercer o direito de preferência, pode exercer também o período de sobras, e aí pode exercer até 3,6 a sua posição atual. Então se você tem 10 cotas, você pode exercer até 36 cotas, mas novamente não acho que vai fazer tanta diferença assim, porque é mais ou menos o valor que o fundo imobiliário está no mercado, que é de R$ 98, R$ 99 reais. Então não tem essa diferença assim, a não ser que os cotistas queiram realmente ajudar o fundo imobiliário. E aí o interessante dessa emissão de cotas, que se eu fosse cotista eu teria entrado, é que o fundo imobiliário ele já descreveu qual é o pipeline. Então o fundo imobiliário ele vai investir o dinheiro dessa captação em 2 ativos. Um deles fica em Simões Filho, que é na Bahia, é um imóvel com 21 mil metros quadrados de área bruta locável e que já tem 3 inquilinos e está 100% ocupado. Então esse é um ponto bem interessante dessa emissão de cotas, que é o pipeline já descrito, e também são imóveis
classe A e que já tem inquilinos dentro deles, então é só o fundo imobiliário assinar os contratos e começar a receber o aluguel desses inquilinos. E o segundo imóvel ele fica em Queimados, no Rio de Janeiro, é um outro imóvel classe A e que também está 100% alugado para 5 inquilinos. E os contratos desse imóvel do Rio de Janeiro eles vencem em 2022 e 2027, com exceção de um contrato que é um contrato atípico que vence em 2023. Então, quem for cotista do Helg11 e tiver interesse em ajudar o fundo imobiliário, seria interessante exercer o direito de subscrição das sobras, porque esse dinheiro ele vai diretamente para o fundo imobiliário. Assim, o fundo imobiliário ele consegue pagar uma parte maior desses imóveis que ele está comprando e ajuda bastante também o fundo imobiliário a crescer e conseguir pagar mais dividendos, já que esses dois imóveis estão 100% ocupados. Se eu fosse cotista do Helg11, eu teria entrado nessa subscrição e também, se tivesse dinheiro, é óbvio, entraria também no exercício de sobras. Mas basicamente sobre essa emissão de cotas é isso. Dois pontos que eu acho que atrapalharam bastante a emissão a não dar tão certo assim foi essa questão do preço do mercado estar basicamente no mesmo preço da emissão de cotas e também o fato do fundo imobiliário ele ser novo e ter uma base de cotistas bem pequena. Só para vocês saberem, ele tem aproximadamente 2.300, no máximo 2.500 cotistas e ele tem uma liquidez bem baixa, ele tem cerca de 4.300 negociações diárias. Então é um fundo imobiliário que é relativamente difícil a gente comprar ou vender as cotas porque ela tem uma liquidez um pouco mais baixa e isso também atrapalha bastante na parte de emissão de cotas. Bom, agora sim, entrando no relatório gerencial do Helg11, eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer e eu vou começar pela parte que eu, pelo menos, mais gosto, que são os dividendos. Isso porque o Helg11 ele vem pagando dividendos crescentes desde o começo do fundo imobiliário. Então é uma coisa que eu achei bem interessante e também o fundo imobiliário ele está com um dividend yield mensal bem elevado. O último dividendo que o fundo imobiliário pagou foi de 86 centavos e isso dá mais ou menos 0,87% ao mês. Se a gente fizer essa proporção para o ano, vai dar aproximadamente 9,6% de dividend yield, que é um dividend yield bem elevado, próximo aí dos fundos imobiliários de CRI que estão surfando bastante a alta do IGPM, para vocês terem noção. Como eu comentei, o dividend yield ele está bem elevado, está crescendo mês a mês, mas tem alguns motivos para isso e é óbvio que uma hora esse dividendo ele vai estabilizar no valor. O primeiro ponto desse dividend yield estar bem elevado é que o fundo imobiliário ele tem uma base pequena de cotistas, então se você tem um montante de dinheiro e divide para X pessoas, tem um valor. Se você tem 2x pessoas, esse valor ele vai diminuir um pouco porque é dividido proporcionalmente entre as pessoas, entre os cotistas do fundo imobiliário. E o segundo ponto que faz esse dividendo estar crescendo mês a mês é que o fundo imobiliário ele já fez 2 emissões de cotas e, como eu comentei também, ele está passando pela 3ª emissão de cotas. Então o Helg ele ainda está crescendo, adquirindo novos imóveis e também conseguindo receber mais dinheiro dos aluguéis desses imóveis, por isso o dividendo ele vai aumentando cada vez mais. Mas também, como eu comentei, esse dividendo ele vai estabilizar uma hora porque o fundo imobiliário ele vai parar de crescer pelo menos por um tempo. Então eu imagino, chuto na verdade, que o dividendo desse fundo imobiliário vai ficar em torno aí de 0,7, mais ou menos isso, ao mês, que dá um dividend yield também bem interessante, um pouco acima da média do mercado. Mas lembrando que isso não é garantia nenhuma, é só um palpite. Atualmente, o dividend yield acumulado do Helg está em 3,2%, então, mais ou menos chutando aí, se ele manter essa proporção, até o final de outubro, que vai dar um ano do fundo, ele vai estar aí na casa dos 7%. Bom, continuando aqui, como eu comentei, o Helg11 ele tem 3 ativos em 3 estados diferentes e depois da emissão de cotas ele vai passar a ter 5 ativos e também vai aumentar bastante o número de inquilinos. Atualmente ele tem 6 inquilinos, depois da emissão de cotas ele vai ficar com 14 inquilinos. E aí essa quantidade de inquilinos é uma diversificação muito boa para o fundo imobiliário porque tira bastante a dependência de um único inquilino. Quando você tem 14 inquilinos, se você perde um ou dois, não abala tanto assim as suas receitas. Claro que vai dar uma baixa na renda do fundo imobiliário, mas a dependência não fica tão grande de um inquilino só. Então é uma segurança, uma diversificação bem interessante e é claro que o cotista também é melhor. E uma coisa que me chama bastante atenção no Helg11 e que eu gosto muito é que todos os imóveis deles são bons. São imóveis com classificação pelo menos B, e a grande maioria dos imóveis são classificação A, o que é um ponto muito bom, porque quanto melhor for os ativos do fundo imobiliário, mais fácil ele consegue alugar e também ele consegue cobrar um preço um pouco mais elevado do que um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel com classificação C ou B-. E um ponto que eu também esqueci é que essa emissão de cotas ela vai diminuir também um pouco a exposição do fundo imobiliário ao imóvel de Camaçari. Atualmente o fundo imobiliário ele tem uma exposição de 68% do seu patrimônio líquido somente nesse imóvel de Camaçari. Então, entrando 2 novos imóveis para o fundo imobiliário e mais 8 inquilinos diferentes, o fundo imobiliário ele consegue reduzir um pouco a sua exposição a esse imóvel. Então, o fundo imobiliário ele vai ficar um pouco mais seguro realmente. E aí, falando um pouco dos indexadores do fundo, ele tem 32% dos seus imóveis indexados ao IPCA e 68% indexados ao IGPM. Mas como a maioria dos contratos do fundo imobiliário são típicos e que permitem um pouco de negociação, o fundo imobiliário ele não conseguiu passar toda essa alta do IGPM aí de mais de 30%, mas é claro que ele vai conseguir repassar um pouco e surfar essa alta aí do IGPM.
Agora um ponto um pouco negativo do Helg 11 é na parte da duração dos contratos. O fundo imobiliário ele não tem contratos tão longos assim, e aí isso traz um pouco mais de risco. Quando a gente olha aqui o vencimento dos contratos, a maioria vence depois de 2024, mas tem uma parte bem considerável que vence 2022 e 2023, para ser mais exato, 46%. Então, quase metade do fundo imobiliário está para vencer. E aí isso pode trazer um pouco mais de risco, porque se algum inquilino não quiser ficar com o fundo imobiliário, já no ano que vem vai ter uma vacância que pode prejudicar bastante o fundo. E aí também quando a gente olha a data de renovação dos contratos, a maioria também é no ano que vem e em 2023, provavelmente por conta desses contratos que vão vencer. E aí seria interessante a gestora já começar a conversar com esses inquilinos para não ter nenhuma surpresa negativa para os cotistas no ano que vem, porque pode acontecer uma baixa bem alta de inquilinos no ano que vem e em 2023. E aí pegando esse gancho de contratos, um ponto agora realmente negativo é a vacância do fundo imobiliário. Atualmente o Helg 11 ele está com uma vacância de 15%, que é uma vacância bem elevada. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores que no máximo 10% eu considero tolerável, acima disso já sendo uma luz vermelha. Então o Helg 11 ele está realmente com a luz vermelha com uma vacância aí de 15%. E aí essa vacância ela está totalmente concentrada no imóvel de Camaçari, na Bahia, que tem uma ocupação de 75%. Então é um imóvel aí que está com uma boa parte vazia. E aí essa vacância de 15%, obviamente, está impactando bastante também no dividendo do fundo imobiliário. E como eu falei no começo da análise do relatório gerencial, o fundo imobiliário ele pagou no último mês 86 centavos por cota, que dá um dividend yield já de 0,87% ao mês. E aí imagine esse imóvel de Camaçari 100% ocupado, o dividendo vai aumentar ainda mais, provavelmente lá para casa dos 90 centavos por cota, que dá um dividend yield aí de quase 1% ao mês. Então o fundo imobiliário ele tem também um potencial de crescimento bem interessante, caso esse imóvel de Camaçari ele seja 100% ocupado. Bom, investidores, esse é o fundo imobiliário Helg 11. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês acharam um fundo imobiliário interessante ou se vocês já são cotistas dele. Eu particularmente achei um fundo imobiliário bem interessante, que tem um potencial de crescimento ainda. É um fundo relativamente novo, né, como eu comentei, e também está com uma vacância bem elevada. Então, se as coisas começarem a melhorar um pouquinho, o fundo imobiliário ainda tem um potencial de crescimento bem interessante, principalmente nessa questão da vacância que está bem elevada, na minha opinião. E além disso, se a popularidade do fundo imobiliário começar a crescer um pouco mais também e a base de cotistas aumentar, vai ficar um pouco mais fácil novas emissões de cotas, e aí ele vai conseguir crescer realmente com uma velocidade um pouco maior. Mas é esse o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa também as notificações e me siga lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio, lá tem conteúdo diário para vocês e a gente também tem um contato um pouco mais próximo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.